A gente costuma ouvir que inveja é um sentimento muito perigoso. Mas perigoso para quem? Eu sempre ouvi o seguinte, que a pessoa que tem uma inveja de você, ela te emana uma energia, fazendo um adendo que eu não acredito nessas coisas de energia, não sei o quê, mas isso sou eu, tá? A pessoa te emana uma energia e você fica afetado negativamente pelaquela energia. Mas eu costumo dizer, tá, nesse canal de concursos públicos aqui, que quem é prejudicado pela inveja é a pessoa que sente a inveja. E recentemente, pessoal, eu passei por uma experiência ruim de convivência com uma pessoa no âmbito de trabalho, né, digamos assim, não vou dizer, né, em que espécie, porque eu já trabalhei em vários meios, então assim, não vou dizer, né, em qual meio foi, mas essa pessoa chegou a me falar que eu a irritava, tá? E a irritação é uma das vertentes do que a gente conhece por inveja. Porque quando você inveja uma pessoa, aquela pessoa de forma inconscientemente te irrita, tá? Você vai inventar coisas que às vezes nem existem. Por exemplo, a voz dela é muito estridente, ou então essa pessoa, ela fala de um jeito muito gesticuloso que me irrita, sabe? Que me causa uma estranheza. Mas isso nada mais é do que uma vertente da inveja. E por que a inveja ela é tão danosa, tão venenosa para a pessoa que sente? Porque ela nada mais é do que o fato de você sentir uma frustração para com aquele requisito específico da pessoa que você não consegue lidar, que você não consegue melhorar. E eu que sou cristã, que já entendo, né, que a inveja é algo inerente ao ser humano, todo mundo sente inveja, não é aquela coisa do tipo, eu não sinto inveja, não. Em algum momento da vida você vai sentir, você vai ter esse sentimento porque é uma questão que é inerente a você, mas cabe a você, tá? Tal qual sentimentos ruins como desejo, tá? Desejo de ter uma pessoa que às vezes não é pra você, a vontade de comer coisas que não são pra você. Todos esses sentimentos a gente evoluiu no sentido de sociedade para entender que a gente não deve ceder a todo e qualquer sentimento de forma instantânea, tá? De forma até esporádica, até porque nós temos um cérebro que foi desenvolvido ao longo do tempo para que a gente fale que não, sabe? Que não, que nós não devemos ceder a essas tentações. E por isso que quando eu sinto o início de um sentimento parecido com esse, eu digo, Deus, por favor, tira esse sentimento do meu coração, porque se eu me irrito com uma pessoa que estuda, por exemplo, isso é um fato meu mesmo. Outro dia eu tava irritada porque eu vi uma menina que ela sempre postava que ela tava estudando das 4h30 às 7 horas. E depois eu parei pra mim, eu tentei inventar mecanismos, né, tipo, cerebrais do porquê que essa pessoa me irritava. Eu ficava, eu não acredito que essa pessoa estuda esse horário, porque o estudo não é de contagem. Eu até argumentei, né? O estudo não é de contagem, você não tem como quantificar as horas que você estuda por dia, porque tem matérias que dá pra você estudar mais, tem matérias que dá pra você estudar menos, mas entenda, isso é a minha vida. Sabe, por que eu tava analisando a vida de outra pessoa? Depois eu parei pra pensar, será que faz sentido eu julgar uma pessoa que certamente não tem outro horário pra estudar e posta, às vezes, é um criador de conteúdo, porque essa pessoa precisa desse trabalho, sabe? Porque essa pessoa talvez estude sim essas horas e eu tava julgando porque nada mais do que esse meu sentimento de irritação era uma inveja, tá? E reconhecer que você tem um problema é algo que te torna nobre. Agora, persistir numa coisa que nitidamente é um problema é que te torna um pobre de espírito. E falando nisso, fechando o adendo dessa pessoa que trabalhava comigo, ela chegou a falar que eu a irritava, tá? E depois de muito refletir, eu falei, nossa, o quão danoso e problemático deve ter sido ruim conviver comigo, que hoje nós não trabalhamos mais juntas, né? É uma pessoa que eu estudo, que eu me aprimoro, que eu sei conversar, tá? Algo que eu via que era um problema dessa pessoa, inclusive eu até falei, nossa, quando você for falar em público, toma essa e essa dica. Então, o quanto que foi danoso para aquela pessoa não aceitar as coisas que eu indicava, as coisas que eu aconselhava, sabe? Eu tenho certeza que foi muito pior para ela do que para mim. E eu tô falando isso pra vocês tudo com relação ao concurso público porque a gente tem que melhorar como pessoa.
tá? Hoje eu costumo dizer que o concurso, qualquer prova que você faz, não é só uma avaliação do o quanto você estuda, mas é uma avaliação também psicossocial, sabe, pessoal? Hoje não dá para você ler um vade-mecum, algumas páginas de algumas coisas e achar que você vai passar na prova da sua vida, não sei o que, não. Porque o estudo a longo prazo, ele exige muito que você mude como pessoa, tá? Não é só o que você estuda, é como você se comporta, como você vê o mundo, o quanto que você consegue se concentrar o suficiente ao longo do tempo, se aprimorando como ser humano, tá? Então, às vezes a gente quer ser juiz, às vezes a gente quer ser promotor, quer ser, enfim, qualquer coisa, e a gente não se aprimora como pessoa, sabe? A gente se esquece que a gente não vai passar no concurso para ganhar na loteria, a gente vai passar no concurso para mudar a vida de outras pessoas. Olha que loucura, né? A gente não reflete sobre quando a gente chega lá. E por isso que às vezes a gente se depara com pessoas que às vezes são defensores, são promotores, são juízes e não sabem o mínimo mensurar sobre qual é a valoração daquela pessoa como ser humano, sabe? Se esquece a avaliação como ser humano porque o estudo foi só matemático, ele não te evoluiu como pessoa. Não tô aqui para bancar a boa samaritana, foi só mesmo para dar um alerta para você do o quanto que a inveja, agora reconhecida e você vendo comigo que isso é um problema, o quanto que ela afeta a sua vida, sabe? É aqui que eu digo para você que a gente tem que partir para o próximo nível. E partir para o próximo nível exige muito que a gente reconheça quais são os nossos erros.